Está começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. Mais um sábado, 4 de junho de 2022. O episódio de hoje vai sair um pouco tarde, porque geralmente eu gravo na noite anterior a ser publicado. No caso, publico no sábado, eu gravo sexta-noite. Isso aqui eu fui deixando para gravar mais tarde, 10 horas, deu 11. Só que em vez de eu ir gravar de 11 horas da noite, eu fui assistir o quarto episódio de Stranger Things. Aí eu esqueci que os episódios dessa quarta temporada tá sendo longo, assim, 1h e alguma coisa. O quarto episódio foi 1h13, eu acho. Mas enfim, 1 hora. Na minha mente eu achava que o episódio era meia hora. Eu ia assistir meia hora e ia gravar. Então, o episódio de 1 hora, terminei de assistir mais de meia-noite. Então eu tava com muito sono e não ia conseguir gravar um bom episódio. Se bem que eu sem estar com sono, já gravo o episódio ruim. Então com sono ia piorar mais ainda. Eu me lembro que teve um episódio que eu gravei com sono e foi ridículo. Essa esponjinha que protege o microfone aqui tá me fazendo tossir. De vez em quando eu lavo, mas ela volta a ficar com poeira. É porque eu guardo numa gaveta aqui onde eu deixo o meu notebook na mesa, e ele sempre pega poeira. E eu tô... Só que eu não quero tirar para não ficar pegando ruído. Mas enfim, eu já tô indo para outra coisa, para outro assunto. Mas o ponto é que ontem eu não consegui gravar, que eu tava morrendo de sono, e eu deixei para gravar quando eu acordasse agora pela manhã de sábado. Só que eu acordei, tomei café e não fui gravar. Tô gravando agora de 11h38 da manhã. Ou seja, vai sair um pouco tarde, né? Acredito que quem ouve pelo Spotify vai ouvir na hora do almoço aí. Vai sair na hora do almoço. Agora, para quem ouve no YouTube, eu não sei qual hora vai sair, porque ainda vou renderizar e ainda tem o fator que aqui em casa hoje está sem internet. Deu um problema aí no provedor. A versão para o Spotify eu consigo publicar pelo celular aqui usando 4G, ok? Então, o do YouTube eu sempre publico pelo notebook. Então, tem que esperar, além de renderizar o pseudo vídeo, eu tenho que esperar voltar a internet de casa, né? Então, quem ouve no YouTube vai demorar um pouco mais de quem acompanha pelo Spotify, ok? Quem ouve pelo Spotify, daqui para meio-dia, 1 hora sai. Então, sim, antes da gente começar o programa, eu quero falar duas coisas. Primeiro, se você está ouvindo no Spotify, dê 5 estrelas, ou 4, ou 3, não importa. Vote lá, bote a quantidade de estrelas que você acha que a gente merece aqui. E outra coisa, siga
no Spotify, clique no sininho para receber notificação no Spotify e compartilhe. Agora você que está ouvindo no YouTube, se inscreva se não é inscrito, curte, comenta e compartilha. Dito isso, a segunda coisa que eu quero dizer para você que está ouvindo pela primeira vez, esse podcast é um podcast onde eu sozinho fico falando coisas aleatórias. Por quê? Porque é um podcast que não tem roteiro, eu nunca sei o que eu vou fazer, né? E eu apenas dou o REC e começo a falar. E também, além de eu falar o que vem na cabeça, sem roteiro, eu também leio e comento notícias que eu acho aqui durante o programa. Às vezes, às vezes durante a semana eu guardo alguns links de notícias que eu achei engraçado o título, mas eu só leio durante a gravação. Eu não leio antes para não ter uma reação, um comentário meio que fake, tá entendendo? Então todos os comentários rasos são pensados ou não pensados, só falados durante a gravação desse podcast. Eu não roteirizo nada, ok? Então, se foi ruim durante a gravação. Durante a gravação, tá entendendo? É freestyle aqui, é freestyle. Então, dito isso, vamos ler a primeira notícia, que já é o título do episódio, né? Então, a manchete diz assim: a ciência garante, a falta de dinheiro afeta nossa inteligência. Pesquisadores, o texto começa: pesquisadores da Universidade de Princeton publicaram recentemente um estudo surpreendente. Eles mostraram que a pobreza é tão exaustiva mentalmente que as pessoas pobres têm pouca capacidade cerebral para se dedicar a outras áreas de sua vida. E isso faz sentido porque eu sempre me sinto exausto, tanto fisicamente como mentalmente, sem fazer muita coisa. O que isso quer dizer? O peso da pobreza nos meus ombros. Eu falei isso, eu lembrei de um filme, Espíritos. Na época que eu era jovem, daqueles jovens idiotas que gostam de filme de terror. Não que todo jovem que assiste filme de terror é idiota, mas um jovem idiota, ele também gosta. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas enfim, eu tava me referindo a mim. Eu não tô, como é que eu digo, generalizando todo mundo que assiste esse tipo de filme, não. Mas o ponto é que na época que eu assistia filme de terror, eu assistia um filme, eu não sei se era tailandês, chinês, eu sei que era filme oriental de terror, que é os piores filmes de terror, é filme oriental. Aí, nesse filme, tinha um espírito que ficava sentado nos ombros do principal. Ele sentia dores na coluna. Coluna? Assim, na altura do pescoço, um peso nos ombros. Então, o peso dos ombros que a gente sofre aqui de cansaço, no caso aqui, é a pobreza. O espírito que fica sentado nos ombros é a pobreza. Então a gente tem uma capacidade cerebral menor por causa da pobreza. Então, isso quer dizer que eu poderia ser um gênio.
um gênio se eu não fosse pobre. Porque eu tenho, sempre penso diferente. Eu sempre penso diferente das outras pessoas. Eu tento fazer um raciocínio que não vai de acordo com as outras pessoas. Com a maioria. Nunca vou com a maioria, sendo pobre. E se eu não fosse pobre, eu era um gênio. Eu só não cheguei a ser um gênio por causa do peso da pobreza. Tá entendendo? A matéria continua assim. Por conta disso, as pessoas desfavorecidas economicamente estariam mais propensas a tomar mais decisões que podem aumentar e mesmo piorar seus problemas financeiros em uma espécie de bola de neve. Ah, entendi. Tipo, quem toma decisão errada em relação à sua vida financeira é gente que é mais pobre, é mais propenso a ter dívida. Eu entendi isso aqui. Eu não sei o que eu estou dizendo, né? Eu só estou lendo e tentando entender o que eu estou lendo, tá entendendo? Se eu tiver entendido errado, essa é a proposta do podcast. Eu leio uma notícia e, sem entender, comentar, ok? Eu estou só explicando para quem está ouvindo pela primeira vez. Quem já ouve não precisa dessa explicação. Ele continua. Os cientistas sugerem algo muito impactante. Deixa o caminhão passar aqui, para mim não perder o raciocínio. Eu vou repetir aqui. Os cientistas sugerem algo muito impactante. O problema da pobreza... Estou rindo de leitura. O problema da pobreza é muito grave. Porque, aos poucos, a pessoa vai perdendo as chances de sair dela. Como é? O problema da pobreza é grave porque a pessoa vai perdendo a chance de sair da pobreza. Eu não entendi, mas vamos continuando aqui. Isto porque sua função cognitiva é prejudicada por conta dos esforços mentais que ela gasta para procurar maneiras de pagar as contas e suprir suas necessidades mais básicas. Por conta disso, ela tem menos recursos cerebrais para investir em questões ligadas à sua educação ou aprimoramento profissional. Peraí, eu vou ver aqui se eu entendi aqui. Então quer dizer, segundo esse estudo científico feito em Princeton, a função cognitiva é prejudicada por causa da pobreza, porque a gente que é pobre faz muito esforço mental para procurar maneiras de pagar os boletos, as contas. Faz sentido. Não sei se eu entendi a matéria, mas faz sentido. Peraí. Sim, aí continua. O estudo foi feito a partir de uma série de experimentos. Série de experimentos. Eu pensei que era uma série de TV. Cadê? O estudo foi feito a partir de uma série de experimentos que constataram que as preocupações financeiras afetam profundamente a capacidade de um indivíduo de fazer raciocínios lógicos simples. De acordo com o que foi levantado, uma pessoa sem dinheiro tende a ter uma queda de 13 pontos no seu QI, o equivalente ao impacto no cérebro. O equivalente ao impacto no cérebro de passar. Eu tô lendo um pouco e ruim.
Peraí, vou voltar aqui. De acordo com o levantamento... eu não tô sabendo ler não, peraí. Vou voltar tudo, o parágrafo todo. Peraí, até eu entender aqui, eu tô lendo ruim. Cadê? O estudo foi feito a partir de uma série de experimentos que constataram que as preocupações financeiras afetam profundamente a capacidade do indivíduo de fazer raciocínios lógicos simples. De acordo com o que foi levantado, uma pessoa sem dinheiro tende a ter uma queda de 13 pontos no seu QI, o equivalente ao impacto no cérebro de passar uma noite sem dormir. Entendi. Então, uma pessoa que não tem dinheiro, como eu e você que está ouvindo, provavelmente você que está me ouvindo agora, você que está com um fone de ouvido agora, você estava meio distraído e agora parou para ouvir porque eu estou falando com você. Eu e você temos um QI menor porque não temos dinheiro. É isso que esse estudo está explicando. Tá entendendo? Nós, seres mortais, chamados de pobres, a gente tem um QI menor e assim não conseguimos fazer raciocínios lógicos simples. É por isso que eu sempre fui ruim em matemática. Matemática você tem que fazer raciocínio lógico, né? Pelo menos é isso que eu acho que é. Deixa a moto passar. Tá passando. Pronto. Então eu volto no ponto que eu falei no começo. Então, se eu não fosse a pobreza, eu seria um gênio. Tá entendendo? Porque eu me acho eu acho que o meu QI não é tão baixo. Tá entendendo? Eu tenho um QI razoavelmente alto. Um bom QI. Tá entendendo? Eu consegui terminar uma faculdade. Se bem que diploma hoje não quer dizer nada. Mas enfim, eu acho que eu tenho um QI adequadamente, razoavelmente bom. Então, considerando essa pesquisa, esse estudo, que uma pessoa pobre tem o QI reduzido, e se eu não tivesse essa redução de QI causada pela pobreza, eu teria um QI muito mais alto. Eu poderia ser um Einstein. Eu poderia... Agora que veio na cabeça. Por isso que Elon Musk é o cara. Porque ele tem muito dinheiro. Aí, porque ele tem muito dinheiro, ele fez um carro elétrico que tem piloto automático, ele dirige só. Por ele ter muito dinheiro, ele conseguiu fazer um foguete dar ré e pousar. Por ele ter muito dinheiro, ele conseguiu prover internet por meio de satélite na órbita, tá entendendo? Ou o cara, se tiver uma internet da Starlink, eu acho que é Starlink, não sei o nome da empresa, ele pode ter uma internet boa no meio da floresta amazônica por causa da tecnologia da empresa dele. Isso só foi capaz de fazer tudo isso porque ele já tinha dinheiro. Ou seja, quem tem dinheiro tem um QI maior. Não sou eu que estou dizendo.
Aqui o estudo feito em Princeton, Estados Unidos. Eu não sei porque eu falei isso. Sim, aí ele continua. Por outro lado, eu não gosto dessas essas matérias que o cara vem afirmando coisa, aí no outro parágrafo vai, por outro lado, ou vai, entretanto, ele vai dizer alguma coisa razoavelmente contrária. Desculpa. Se por outro lado, quando as mesmas pessoas não estavam lidando com problemas financeiros, elas se saíram bem nos testes. Entendeu? As mesmas pessoas que são pobres, mas mesmo sendo pobre não tá passando por problema financeiro, elas se dão bem nos testes. Então o QI é reduzido temporariamente. É só no momento que você está lascado com os boletos. É só quando os boletos... a primeira coisa que passa na tua cabeça que você fica sem fazer raciocínio lógico. Quando você paga o boleto, aí você consegue fazer raciocínio. E consegue dormir. Né? Tô entendendo. Faz sentido. Enquanto você não paga o boleto, você é burro. Depois que você paga o boleto, você é um gênio. Faz sentido. Ele continua. Essas pressões criam uma preocupação saliente na mente e atrai recursos mentais para o problema em si. Isso significa que não podemos nos concentrar em outras coisas da vida que precisam de nossa atenção, explicou Jian Zhao. Eu pronunciei um nome todo louco aqui. Um dos autores da pesquisa. É isso aí que eu disse. Enquanto o cara não paga o boleto, ele não consegue pensar em mais nada além do boleto, então ele não consegue raciocinar sobre nada. Depois que ele paga o boleto, aí ele consegue resolver até o teorema de Pitágoras. Eu falei que qualquer coisa aleatória que eu lembrasse de algum assunto de matemática. A primeira coisa que veio foi o teorema de Pitágoras. Eu não sei nem se alguém é possível resolver isso. Só foi a primeira coisa que veio na cabeça e falei. Ele continua. Mas não é a primeira vez que a ciência chega à conclusão de que a pobreza prejudica as funções cerebrais. Em 2013, o cientista comportamental Eldar Shafir, sei lá como é o nome desse doido, e o economista Sendil Mulainata lançaram um livro chamado Escassez, uma nova forma de pensar a falta de recursos na vida das pessoas nas organizações. Na obra, eles usavam a expressão banda larga mental para explicar o efeito do excesso de preocupações no cérebro dos endividados. Eles comparam o cérebro a um computador com vários programas abertos ao mesmo tempo. Sua performance fica necessariamente prejudicada. Ou seja, a mente de uma pessoa que está com dívidas, boletos a pagar, é como um computador com vários programas abertos, deixando lento. No caso, na minha carroça aqui, que eu chamo de notebook, onde eu gravo esse podcast, se eu abrir 2 programas, ele já fica lento. Por quê? Porque ele é um computador de pobre. Então, faz sentido. Se um pobre ele tem a mente lenta por causa da dívida, um computador de pobre,
ele de natureza, ele já é lento. Para acompanhar a lentidão do seu usuário que é pobre, tá entendendo? Porque se ele fosse rico, o usuário, ele ia ter um computador mais decente, com mais memória RAM, com um SSD com espaço interno maior, com placa de vídeo, né? E isso deixaria o computador menos lento. Então, o computador sendo de pobre, ele não tem nada disso que eu acabei de falar. É tudo no mínimo do mínimo. Então, ele, por natureza, já é lento. Tá entendendo? Assim como o usuário também é lento. Porque o seu HD está consumido pelo sistema, o seu sistema operacional chamado pobreza. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu tô me achando um gênio por fazer essa metáfora. Mas uma metáfora que eu mesmo não tô nem entendendo o que eu quis dizer com isso. Eu só apenas... eu só tô falando. Cadê? Sim, eles comparam o cérebro a um computador com vários programas abertos ao mesmo tempo. Sua performance fica necessariamente prejudicada. A banda larga mental é muito limitada. Muitas vezes você precisa focar na urgência do agora e faz isso com competência. Resolve o problema. Mas se se esse movimento ocorrer o tempo inteiro, nunca será suficiente. Vai negligenciar outras áreas da sua vida, explicou Shafi em entrevista à BBC. É um raciocínio semelhante ao desenvolvido no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, que já venceu o Prêmio Nobel de Economia. No livro, ele difundiu a ideia que tomadas de decisão feitas em situações de escassez levam a julgamentos apressados e equivocados. Todas as constatações estão sendo úteis para esclarecer os mecanismos perversos da pobreza e da desigualdade social. O que se observa é que, quando um sujeito cai na miséria, vai ficando cada vez mais difícil sair dela. Deste modo, pode-se provar que os problemas econômicos vão muito além da irresponsabilidade de quem contraiu a dívida, como muitas pessoas costumam acreditar. Aí acaba a matéria. E faz sentido. Eu vou deixar esse link na descrição, tanto no Spotify como no YouTube. Eu tô lento. Será que eu tô pensando no boleto que eu vou pagar e eu tô com raciocínio lento? Se bem que todo podcast eu tenho um raciocínio lento. E eu tô começando a acreditar nessa matéria. Tá entendendo? Que às vezes tem podcast que sai razoavelmente melhor. É sempre na semana em que eu paguei o boleto. Tá entendendo? Eu acho que eu vou ler aqui outras notícias. Cadê? Agora eu tô abrindo o The News, que é aquela notícia que eu recebo por e-mail, que eu falei na semana passada, que você cadastra o seu e-mail no The News, e você recebe o e-mail com notícias toda manhã. Então você já acorda
com notícias. Eu tô abrindo aqui, ver se tem alguma notícia interessante. Ou só esse aqui que eu já li. Eu acho que não vou mais ler. Cadê? Sim, tem a torta na cara da Mona Lisa. Ai, ai, cadê? Susto no Louvre. A obra La Gioconda, também conhecida como a Mona Lisa, recebeu literalmente uma tortada ontem. O quadro não foi danificado graças ao vidro que protegia. Cadê? Vamos entender aqui. O homem que arremessou o bolo estava de peruca e sentado em uma cadeira de rodas. Hã? Mas quando foi retirado, ele saiu andando. Parece até. O cara. Foi um milagre. O cara jogou uma torta no quadro da Mona Lisa e conseguiu sair correndo de cima da cadeira de roda. Cadê? Mona Lisa já sofreu maus bocados. Em 2009, uma turista tirou uma xícara em direção ao quadro. Em 1974, a Mona Lisa não tem sossego não. Em 1974, uma mulher tentou espirrar uma tinta spray vermelha na pintura e antes disso já sofreu ataques com ácido e uma pedrada, até pedrada. Ah, tá. Mas essa aqui foi engraçada. A Mona Lisa levando tortada. Cadê? Alguma outra notícia? Cadê? Tô lendo aqui. O The News não tem como eu colocar na descrição porque eu recebo por e-mail e não consigo colocar. Tá entendendo? Não é um link de um site com notícia. É um e-mail que você recebe. Então, as notícias que eu tô lendo do The News aqui é no meu e-mail. Então, isso aqui eu não consigo botar na descrição. Se tiver uma forma de colocar, eu sou burro e não sei colocar. Não é que eu seja burro, é que eu sou pobre e meu QI é menor. Então, pode ser que quando eu pago o meu boleto, o meu QI suba um pouco e eu aprenda a colocar na descrição um e-mail. Que eu acho que não tem como colocar. Tá entendendo? O que é que eu tô falando? Eu não sei o que eu tô falando. Cadê? Deixa eu ver. Ainda tô procurando alguma notícia aqui. Cadê? Então é isso. Eu gosto muito de ler notícia no The News. Todo manhã já recebo na caixa de e-mail, caixa de entrada de e-mail, várias notícias, né? Então eu já gosto de ler notícia na palma da minha mão. Ok? Lembrando que eu não sou pago para fazer essa propaganda, eu tô falando uma coisa que eu gosto. Tá entendendo? Então você que gosta de notícia. Cadê? Eu vou ler esse aqui que veio no meu e-mail. Quando foi que veio no meu e-mail? Enfim, tem umas notícias rápidas aqui.
no e-mail. Cadê? Anitta no Madame Tussauds. Primeira cantora brasileira a ter sua estátua de cera no Museu de Nova York. Então assim, Madame Tussauds é um museu? Enfim, aqui é só notícia rápida. Tem um link aqui, mas não vou abrir não. Como é Food porn... Cadê? Ministério da Justiça proíbe crepes em formato de genitais no país para menores. Tá bom. Viagem que levará brasileiro ao espaço é remarcada. Tá aí. Tem outro brasileiro que vai para o espaço? Sem ser aquele astronauta que ficou famoso, que é ministro da... É bom que tem mais brasileiros, né? Indo pro espaço. É melhor ir pro espaço do que ficar aqui. Cadê? Outra notícia rápida. Startup de compra coletiva, Favo, encerra operação no Brasil e demite 170 funcionários. Cara, 170 funcionários demitidos. Para salvar muitos erros de digitação, o WhatsApp trabalha em botão para editar mensagens enviadas. Meu filho, Telegram já faz isso há muito tempo. Você manda uma mensagem, errou, você clica em editar e edita a mensagem que você mandou. Ok? Telegram já faz isso há muito tempo, WhatsApp. E outra coisa, quando a gente apaga uma mensagem no Telegram, ninguém fica sabendo que apagou. Só deixa de existir. Não fica aquele negócio, mensagem apagada. Não é por isso que eu gosto do Telegram. Às vezes você manda uma mensagem, 10 segundos depois você se arrependeu de mandar uma mensagem, você deleta, pronto. A pessoa nem sabe que você mandou uma mensagem. No WhatsApp fica lá, mensagem apagada. Cadê? Novidades para os corredores. A Garmin, que eu não sei o que é, acaba de trazer a energia solar para a sua linha Forerunner. Não sei não o que é isso não. Cadê? Dica de ouro. O Google lançou uma ferramenta gratuita que ajuda candidatos a treinarem para entrevistas de emprego. Legal. Drama com aquele cenário. Um chefe dinamarquês vai à Itália para vender os bens que herdou. Como é? Para vender os bens que herdou de seu pai. Eu tô lendo um pouquinho, viu? Mas conhece uma mulher que o faz repensar a vida. Nossa dica para o final de semana é o filme Toscana na Netflix. Legal. Legal, mas eu não vou assistir. Eu sou muito chato pra filme. Cadê? Já pensou comer um pão fofinho e caseiro que fica pronto em 20 minutos? Com essa receita de pão de leite na Airfryer. Como eu não tenho um Airfryer, então essa dica não serve para mim. Então eu acho que eu vou ficar por aqui. Já é 12h14, meu dia, eu tô ficando com fome e cansado. Lembrando, quem tá ouvindo por Spotify vai ouvir primeiro, por 2 motivos. Porque eu não preciso renderizar um pseudo vídeo, eu só mando esse áudio, depois que eu tratar, né, o áudio. E também que eu tô sem Wi-Fi. Aí pro Spotify eu consigo publicar pelo celular, pelo
pelo meu 4G, os meus dados, tá entendendo? Aí eu já pro YouTube eu só sei publicar pelo notebook, então não dá certo, então, tá entendendo? Eu gostei do episódio de hoje. Não foi tão ruim, não. Não foi tão ruim. Entendi que é péssimo. Entendi que não é nem ruim, é péssimo. Mas hoje até que foi bom o podcast. Então, novamente, eu quero lembrar você que ouve no Spotify, de clicar no sininho para receber notificação, dar 5 estrelas. Se você achar que não merece 5 estrelas, dê 4, 3. Siga e compartilhe. E no YouTube, mesma coisa não, diferente. Se inscreva, curte, comente qualquer coisa. Bota assim, qualquer coisa. Clique no sininho e compartilhe. E eu já falei demais. Hoje é isso aí, eu falei demais, então eu fico por aqui. Então valeu, tchau.